A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos gravar mais um estudo. Hoje, queridos, nós vamos falar das duas testemunhas nas igrejas do Apocalipse. As duas testemunhas que estão embutidas lá no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Agora nós vamos falar da representação delas dentro das 7 igrejas do Apocalipse. Nós fizemos um estudo falando, irmãos, dos selos, das trombetas e das 7 taças. Depois nós falamos do azeite de ouro sobre a unção, poder dado à igreja, as duas testemunhas, que é a igreja gentia e a igreja judia dentro, irmãos, do período da grande tribulação. E hoje, então, nós vamos continuar o estudo, nós vamos falar das duas testemunhas nas igrejas do Apocalipse. Irmãos, como o Senhor ele gosta de tudo bem geométrico, bem com aparência, tudo em cima de um equilíbrio, né? Deus é assim, basta olhar lá a Nova Jerusalém, né, irmãos? Ela tem o formato de um cubo, tudo bem definido, os muros, as portas, 3 portas em cada lado, formando os 4 lados, formando as 12 portas, e assim por diante. É a estética divina. Por que nós estamos falando isso? Irmãos, o candelabro, né? Depois nós vamos explicar melhor. Dentro do candelabro aqui, irmãos, nós vamos enfocar, vamos falar da igreja de Esmirna, é a segunda igreja, né? A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos falar da igreja 2 de Esmirna, segunda igreja, e da igreja 6 de Filadélfia. Por que nós vamos falar dessas duas igrejas? Porque essas duas igrejas, irmãos, elas tinham bastante azeite, as chamas delas estavam bem fortes, né? E o candelabro, né, o Senhor Jesus segurando as 7 igrejas, né? Ele é o suporte das 7 igrejas. E essas duas é as que não tinham repreensão e elas estavam bem firmadas no Senhor Jesus. Irmãos, olha só esteticamente, né? A mesma cânula que segura a lamparina aqui, essa parte que tem a queima do azeite 2, é a mesma das 6, né? Tudo bastante geométrico, esteticamente perfeito. É assim que é o Senhor, tá bom? Então vamos começar o estudo. Isso foi só uma introdução. Então, irmãos, nós vamos falar a quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas, né? Nós falamos disso no estudo passado, mas nós vamos focar agora, irmãos, justamente nestas duas igrejas, né? O foco vai ser nessa parte, tá bom? Então, Zacarias 4, de 11 a 14. Falei mais e disse-lhe: quem são as duas oliveiras à direita do castiçal e à esquerda? Irmãos, na verdade, representava na época de Zacarias, Josué, o sacerdote Josué, e Zorobabel, o descendente ali da linhagem de Davi, né? Seriam o rei e o sacerdote. Apesar, nessa época da Pérsia, do domínio persa, eles não tinham mais rei no trono, mas um era de linha de governo e outro de sacerdote. Um à direita e um à esquerda, as duas oliveiras. E falando-lhe outra vez disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si ouro, né, o azeite ali bem amarelo, o azeite como se fosse ouro. E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? Eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Na verdade, a representação escatológica disso aqui são os 2 ungidos lá de 11 de Apocalipse. Tem poder para fechar o céu, para que não chova no tempo da sua profecia, 3 anos e meio, e também, irmãos, tem poder
para que transforme a água em sangue e outras pragas, como Moisés e Elias fizeram, né? Os dois ungidos. Então, tudo isso apronta para lá. O Moisés e o Elias, né, estariam representando os raminhos das oliveiras, uma parte das oliveiras. Por quê? A oliveira é uma árvore, uma planta que ela depende para ela produzir o azeite, a azeitona que vai dar o azeite, ela precisa da luz do sol. E essa luz do sol vem do Senhor Jesus, porque ele é o sol da justiça. Aí a oliveira pega, metaboliza esse sol e forma ali a azeitona, dá o seu fruto e dali é extraído o azeite. E isso então é colocado, né, vamos dizer assim, nas lamparinas do candelabro, o azeite, e ali é colocado fogo, né, irmãos? Até o fogo, se nós formos imaginar, ele precisa do combustível e do comburente, essas duas coisas, para gerar o calor, combustível e comburente, né? Como se fosse, por exemplo, o Pai e o Filho, os dois unidos, gerando ali o Espírito Santo. Nesse sentido, tudo alinhado. E aí então, irmãos, Moisés e Elias, representado em 11 de Apocalipse, são as oliveiras que eles vão ali, irmãos, eles têm poder, porque são 7 anos de tribulação, da metade da semana para frente, 3 anos e meio, até o fim ali, são 3 anos e meio de grande tribulação, né, irmãos? E nós vamos falar também de trombetas, né, irmãos? Como já foi falado lá no estudo dos cavalos e das trombetas. Aí então as duas testemunhas de 11 de Apocalipse. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Nós vamos entender, irmãos, que as duas oliveiras são a igreja, são as pessoas das igrejas. Tem a representação de Moisés e Elias, né? Mas na verdade são os judeus e os gentios, as pessoas. E os castiçais, irmãos, como está escrito lá em Apocalipse, são as igrejas mesmo, né? Que elas estão apoiadas ali naquela haste maior que dá toda a sustentação, que é o Senhor Jesus. Então Apocalipse 11, de 4 a 6, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser falar mal, fogo sairá da sua boca. Pode ver que a lamparina ali no candelabro sai fogo, né? Então, as duas testemunhas, sai fogo da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. As duas testemunhas, têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Então, na primeira metade da semana, os 3 anos e meio, 1260 dias, que as duas testemunhas vão estar profetizando, irmãos, elas vão profetizar esse poder aqui, castigando o povo que está, irmãos, através do seu governo, do governo humano, das ideias, irmãos, terrenas, que está tirando a religiosidade das pessoas. Então, as duas oliveiras são as duas testemunhas, os dois castiçais, as duas igrejas, como foi falado. Segunda igreja é a igreja de Esmirna, está lá naquele desenho inicial. E a sexta igreja é a igreja de Filadélfia, as duas igrejas que é o foco aqui desse estudo. Então, Jesus aparece a João lá na ilha de Patmos, ordena-lhe que escreva o que viu e participe as 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 1, verso 10. O que está escrito? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da volta do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Lembra que Paulo fala da última trombeta, né? Que justamente no toque da última trombeta é o dia do Senhor, é a volta do Senhor Jesus. E trombetas também, irmão, trombeta está relacionado com a festa das trombetas. Vamos dar só uma explicação aqui. Resumo do Apocalipse. Já foi falado em alguns vídeos, mas é bem rápido isso aqui. Irmãos,
Israel, né, eles tinham pelo menos lá no obrigação de cumprir na antiga aliança 7 festas. Então, o Senhor Jesus, na sua primeira vinda, ele cumpriu 4. Quais foram as festas que o Senhor Jesus cumpriu na primeira vinda? Ele cumpriu a Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. E isso ele cumpriu lá na primeira vinda. O Pentecostes começou na primeira vinda e vai até a volta. É uma festa que se estende, né? E o Apocalipse? Qual seria o resumo do Apocalipse? As 3 últimas festas: trombetas, expiação e tabernáculos, que é o milênio, né? Trombetas é o anúncio, já aquele sentimento, o tocar da trombeta, as 2 testemunhas, a voz de Deus forte falando o poder, chegando à expiação, o Senhor Jesus saindo do seu templo com o pecado da igreja expiada e a ressurreição, e tabernáculos, quer dizer, a era milenar e também a bodas do Cordeiro. Então, o Apocalipse de 1 a 19, o Apocalipse, então, ele engloba mais ou essas 3 últimas festas: trombetas, expiação e tabernáculo. Apocalipse 1, 19 e 20. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. João via coisas do presente e coisas que iriam acontecer no futuro, né, irmãos? Coisas escatológicas para a volta do Senhor, para o fim de todas as coisas, a eternidade, todas essas coisas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. 7 estrelas vão ser 7 anjos, as 7 estrelas são os 7 anjos, 7 mensageiros das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, irmãos, aqui no Apocalipse está bem definido que ele 7 castiçais, 7 igrejas. Cada igreja daquela representava um castiçal, né? Então, o foco aqui. E os anjos da igreja são os mensageiros das igrejas. Mas o foco aqui, para esse estudo, são os castiçais. Cada castiçal representa uma igreja. E a igreja número 2 e a número 6, elas têm bastante azeite ali, queimando, iluminando, né, irmãos? E elas têm aquela simetria também, né, dos braços. O 2 e o 6, a segunda igreja e a 2. Até nos assuntos também tem relação um com o outro. Então, irmãos, a segunda carta à igreja de Esmirna, né? A igreja é a segunda igreja, a segunda carta à igreja de Esmirna. Apocalipse 2, de 8 a 10. E o anjo da igreja, o mensageiro da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, falando que foi morto e reviveu, do Senhor Jesus, o primeiro e o último. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são das sinagogas de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, não havia repreensão para a igreja de Esmirna, e aqui fala, né, que aqueles que se dizem judeus, mas são da sinagoga de Satanás. Mas por quê? Porque, irmãos, muitos dos judeus, quais são os judeus que são considerados sábios, né, no meio de Israel? São aqueles que têm mais argumentos, na verdade são argumentos falsos, são narrativas, para negar a existência do Senhor Jesus. Não a existência física, que ele é filho de Deus, que ele veio na terra, nesse sentido, né? Então, irmãos, por que eles são da sinagoga de Satanás? Porque eles usam, irmãos, as leis orais, o Talmud, mesmo, irmãos, eles tentam até
usando as escrituras sagradas, negarem o Senhor Jesus. Então são da sinagoga de Satanás, são anticristo, né? Negam o Senhor. E aqui fala, né, que o diabo lançará algum de vós na prisão, e fala de uma tribulação de 10 dias. Agora nós vamos explicar, essa tribulação, irmãos, ela está relacionada com os 7 anos de tribulação e dos 3 anos e meio de grande tribulação. Olha só a relação dos 10 dias de tribulação com a tribulação dos 7 anos de tribulação. Levítico 23, 24. Falando então da festa das trombetas. Lembra que os estudos anteriores teve uma relação quase que direta dos 7 selos com as 7 trombetas, quase que em paralelo, né? E aí mostrando, né, a volta ali do Senhor Jesus na 7ª trombeta, a volta dele, né, irmãos? E os 7 selos que representa uma retrospectiva através das trombetas, né? Então, fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Então, está falando aqui, irmãos, da festa das trombetas. Começava no mês 7º ao 1º do mês. Então, do mês 7º até o dia 10, porque o dia 10 era o dia da festa da expiação. Eles tocavam as trombetas, irmãos, para anunciar que o povo se preparasse para o dia da expiação, que era aquela festa onde o pecado de toda a nação era expiado. Então, irmãos, do dia 1 do mês 7º ao dia 10 do mês 7º são 10 dias. E justamente aqui fala que eles terão uma tribulação de 10 dias. Por quê? Lembra que durante os 7 anos, né, tocam-se as trombetas. E da metade da semana para frente, vamos fazer um paralelo como se fosse do 5º dia ou do 6º dia até o dia 10, vamos dizer assim, do 6 ao 10, seria grande tribulação. Então, ele falou aqui tribulação de 10 dias. Então, esses 10 dias das festas das trombetas, justamente nos lembra de trombetas e nos leva para os 7 anos de tribulação e, principalmente, da metade da semana para frente, que são os 3 anos e meio de grande tribulação, né? No primeiro período, as 2 testemunhas que pregam e pregam o poder da palavra, e depois, na segunda metade da semana, elas são mortas, porque o Senhor permite que a besta, né, cause ali dano às testemunhas. Alguns vão serem, alguns irmãos, a igreja, alguns da igreja serão mortos, né, como é falado aqui também, né, irmãos, que padecendo essa tribulação. Então, aqui a igreja 2 é só para focar as 2 testemunhas, né, nesse período de tribulação, na primeira metade da semana, e fazer um paralelo dos 7 anos com os 10 dias de tribulação, tá bom? Agora vamos para a 6ª carta à igreja de Filadélfia. E esse aqui já é o último slide, irmãos, falando então, né, da igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, de 7 a 10. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. Irmãos, quem quiser estudar melhor a chave de Davi, irmãos, por enquanto podemos até fazer um vídeo para frente, né? Isaías 22, né? Vai entender lá de Sebna e Eliaquim, e aí entende a explicação, né? Porque esse assunto não surgiu aqui no Apocalipse. Então tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, né?
porta aberta, né, irmãos? Através de poder, quem tem o Senhor Jesus tem o poder do seu lado, né, irmãos? Porque quem tem Deus tem a última instância, a força. Então não tem porta fechada, né? Se o Senhor quiser operar, quem impedirá? Não vai ter, né? E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, né? Então, irmãos, no período ali da grande tribulação, não vamos poder negar o Senhor de maneira alguma, né? O Senhor nos dará força de proclamarmos o seu nome, o seu poder. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aqui de novo falando da sinagoga de Satanás, como falou na carta número 2, os judeus que negam o Senhor Jesus, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. E eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo, né? Então, essas pessoas verão, né, irmãos, que aqueles que confessam o Senhor Jesus serão vencedores vai ser demonstrado o amor do Senhor Jesus para a igreja através de ressurreição e tantas outras coisas, de salvação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Lembra lá da igreja número 2 que falou da tribulação de 10 dias? Aqui fala tentação, na hora da tentação. Te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Período de grande tribulação vai ser uma tentação para tentar, né, irmãos? Vai ser aquela guerra espiritual muito forte. Mas, irmãos, nós, como o Senhor promete para as igrejas, principalmente aquelas, está demonstrado aqui a igreja de Esmirna e Filadélfia, que tem azeite, irmãos, que suportarão todas essas dificuldades, essas agruras, né, que surgirão naquela época escatológica, a partir da volta do Senhor Jesus, já olhando, né, irmãos, a volta dele, tá bom? Então, irmãos, esse era o estudo que eu quis fazer, complementando. Convido os irmãos para se inscreverem no canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais. Quem puder repassar para outros irmãos. O objetivo nosso, irmãos, é divulgar a palavra através dos meios digitais. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.